vídeo de hoje nós vamos falar sobre as questões de arte da prova do Enem de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte e vamos corrigir nesse vídeo as questões que caíram na prova do Enem desse ano de 2023. Estou aqui nas minhas mãos com a prova rosa, vamos corrigir as questões 14, 15, 16, 17, 18, 19, 35 e 37. Como vocês já poderiam esperar, então caíram algumas questões de arte e conteúdo mais privilegiado aí nessas questões foi com certeza a arte contemporânea. Nós temos uma questão de modernismo brasileiro com uma obra de Laçar Segall, caíram algumas questões sobre música, caíram questões sobre patrimônio histórico, então foi uma prova que privilegiou aí, como a gente já esperava, a arte contemporânea. Vamos iniciar então corrigindo a questão número 14, lembrando que eu estou em mãos aqui com a prova da cor rosa, tá? Então acompanha comigo aí. Essa questão é uma questão que fala sobre patrimônio e fala sobre uma prática cultural que tenha relação com a cultura afro e fala o seguinte: o mar abaixo é uma expressão artístico-cultural formada nas tradições e na identificação cultural entre as comunidades negras do Amapá. O nome remonta às mortes de escravizados em navios negreiros que eram jogados na água. Em sua homenagem, hinos de lamento eram cantados mar abaixo, mar acima. Posteriormente, o mar abaixo se integrou à vivência das comunidades negras em um ciclo de dança, cantorias com tambores e festas religiosas, recebendo em 2018 o título de Patrimônio Cultural do Brasil. E a pergunta é a seguinte: a manifestação do mar abaixo se constitui em expressão de arte e cultura, exercendo função de... Então, a pergunta é, qual é a função exercida por essa manifestação que se tornou uma manifestação cultural, chamada de mar abaixo, ao homenagear os escravos que eram mortos durante o trajeto, né, dos navios negreiros, enfim. Alternativa A, ressignificar episódios dramáticos em novas práticas culturais. B, adaptar coreografias como imitação dos movimentos do mar. C, lembrar dos mortos no passado escravista como forma de lamento. D, perpetuar uma narrativa de apagamento dos fatos históricos traumáticos. E ritualizar a passagem de atos fúnebres nas produções coletivas com espírito festivo. E a alternativa correta é a A, porque dessa forma houve uma ressignificação dessa questão deles fazerem todo um lamento, mar acima, mar abaixo, durante a trajetória, né, em que eles homenageavam os mortos durante esse lamento, e aí toda essa vivência foi ressignificada e transformada num festejo, numa dança, numa manifestação cultural brasileira. Então a alternativa correta é a A. A 15. O uso das redes sociais como forma de ampliar o universo foi uma descoberta recente para o artista Volney Fernandes, que começou a criar quando o ambiente em Goiás era mais árido em relação às artes visuais. Hoje, ser diferente é uma potência e quem sabe o que quer com a própria arte encontra espaço. Diz: as colagens artísticas do goiano aparecem em capas de obras literárias pelo Brasil e interior. O artista goiano Volney Fernandes busca expor seu trabalho por meio de plataformas virtuais com o objetivo de... Então aqui o texto fala, entre linhas, que em Goiás não havia um local propício que trouxesse visibilidade para o trabalho dele. Aqui tem até uma frase que fala, o ambiente de Goiás era mais árido em relação às artes do que árido em relação ao clima, à vegetação, vamos dizer assim, né? Então aqui no texto está dizendo que era um local em que a arte não era valorizada. Por isso, ele teve que procurar outras formas de mostrar ou de trazer ali um valor para o seu trabalho. Por isso que ele foi buscar a questão da tecnologia e da mídia, tá? Então, a alternativa A fala o seguinte:
Dar suporte à técnica de colagem em artes visuais, contornando dificuldades práticas. B. Aproximar-se da estética visual própria da editoração de obras artísticas como capas de livros. A C. Oferecer uma vitrine internacional para sua produção artística, a fim de dar mais visibilidade às suas obras. A D. Enfatizar o caráter original e inovador de suas criações artísticas, diferenciando-se das artes tradicionais. E a E. Trazer um sentido tecnológico às suas colagens, uma vez que as imagens artísticas são recorrentes nas redes sociais. Então aqui a alternativa correta é a C, porque ele foi buscar um novo espaço para servir como vitrine à sua arte, tá? Por isso que a alternativa correta é a alternativa C. A arte contemporânea, de uma forma geral, tem um caráter inovador e tudo mais. E tem um distanciamento das artes tradicionais. Mas a pergunta é sobre, especificamente, esse trabalho dele. E visando, né, a própria frase que ele disse ali e o enunciado, ele está associando essa questão de Goiás ser um local que talvez não seria uma vitrine adequada para o seu trabalho. Então, especificamente desse trabalho, é a alternativa C. Oferecer uma vitrine internacional para a sua produção artística, a fim de dar mais visibilidade às suas obras. A questão 16 fala sobre rap. Costumo dizer aos meus alunos sempre que o Enem gosta muito do hip hop. Então, todos os anos cai algo sobre grafite, sobre a dança, né, o break, ou sobre o rap, que é a música. E esse ano, como nós tivemos algumas questões falando sobre música, essa é uma delas. E fala o seguinte: o mais antigo grupo de rap indígena do país, Bro MCs, surgiu em 2009 na aldeia Jaguapiru, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Os integrantes conheceram o rap pelo rádio, ouvindo um programa que apresentava cantores e grupos brasileiros desse gênero musical. O Bro MC conseguiu influenciar outros a fazerem rap e a lutarem pelas causas indígenas. Um dos nomes do movimento, Kunumi MC, é um jovem de 16 anos da aldeia Crucutu, em São Paulo. O adolescente enxerga o rap como uma cultura de defesa e começou a fazer rimas quando percebeu que a poesia, pela qual sempre se interessou, poderia virar música. Nas letras que cria, inspiradas tanto pelo rap quanto pelos ritmos indígenas, tenta incluir sempre assuntos aos quais acha importante dar voz, principalmente a questão da demarcação de terras. Então aqui eles falam sobre a cultura indígena, mas através de uma expressão, um movimento contemporâneo que é o rap. E fala o seguinte: o movimento rap dos povos originários do Brasil revela a fusão de manifestações artísticas urbanas contemporâneas com cultura indígena. B. Contraposição das temáticas socioambientais indígenas às questões urbanas. C. Rejeição da indústria radiofônica às músicas indígenas. D. Distanciamento da realidade social indígena. E E. Estímulo ao estudo da poesia indígena. E a alternativa correta, obviamente, que é A, porque é a fusão ou a união de manifestações artísticas urbanas contemporâneas com a cultura indígena. É a união do rap com a cultura indígena. A alternativa correta é a A. Essa estava muito fácil, né, gente? Não tinha nem como ter dúvida nessa questão. A 17. O sol começa a descer por trás da vegetação da ilha da Restinga, na outra margem do rio Paraíba, colorindo o céu de amarelo, laranja e lilás. Então se ouvem as primeiras notas do bolero do compositor francês Maurice Ravel, executadas pelo saxofonista Jurandir. É assim o pôr do sol da praia de Jacaré, em Cabadelo, Grande João Pessoa. Depois do bolero, Jurandir toca a Asa Branca, de Luiz Gonzaga, e Meu Sublime Torrão, de Genival Macedo, espécie de hino não oficial do Paraíba. Então aqui a gente vê uma manifestação artística popular na praia, em que acontecem ou são apresentados estilos diferentes. E pergunta o seguinte: a interpretação musical de Jurandir do sax, codinome de José Jurandir Félix, apresenta um repertório caracterizado pelo ou pela A. Inter-relação de referenciais estéticos aparentemente distanciados. B. Valorização de músicas que revelam mensagens de serenidade. C. Consagração do repertório erudito como cultura dominante. D. Iniciativa de estímulo à vocação turística da cidade. E E. Divisão hierárquica entre gêneros e estilos musicais.
A alternativa correta é a A, em que existe uma inter-relação de referenciais estéticos aparentemente distanciados. Então nós temos uma música de Ravel, e logo em seguida uma música de Luiz Gonzaga, e depois alguns outros estilos, outras músicas. Então apresenta ali uma conversa entre estilos diferentes. Então uma inter-relação de referenciais estéticos aparentemente distanciados. A questão 18 é uma questão sobre uma obra de Lascar Segall, uma questão sobre modernismo brasileiro. Traz ali a obra Eternos Caminhantes. Lascar Segall foi um dos precursores do modernismo no Brasil, fez parte, foi um dos idealizadores da Semana de 22, foi muito importante também para a segunda fase do modernismo brasileiro. E ele, aparentemente, as pessoas iam até as exposições de Lascar Segall, mesmo antes da Semana de 22, com um olhar meio curioso, né? Como se fosse uma exposição de obras que foram feitas de alguém que estava fora do Brasil, assim, uma obra estrangeira, um trabalho estrangeiro. Não viam propriamente dito como uma obra feita por um brasileiro. E até por isso que, vamos lá ver a obra daquele cara, porque ele nos traz algumas coisas que estavam acontecendo fora do Brasil. Então ele foi um artista que veio até antes do modernismo surgir aqui, né, ser inaugurado através da Semana de 22. Ele já trouxe algumas referências do modernismo, principalmente do expressionismo alemão nas suas obras. E é justamente sobre essa influência que fala o texto. O Enem traz então o texto 1 como essa obra de Eternos Caminhantes, e o texto 2 nós vamos ler agora. Em 1933, a obra Eternos Caminhantes ingressou em uma das primeiras edições das exposições de arte degenerada, promovida por membros do Partido Nazista Alemão. Nos anos seguintes, ela voltaria a ser exibida na mostra denominada Exposição da Vergonha, promovida por pequenos grupos abastados. Em 1937, essa obra foi confiscada pelo Ministério da Propaganda daquele país, na grande ação nacional socialista contra a arte degenerada. Quase 50 obras de Lascar Segall foram confiscadas pelo regime totalitário alemão na primeira metade do século XX. Entre elas, a obra Eternos Caminhantes, considerada degenerada por... Então, aqui, na verdade, essa questão, ela quer saber, obviamente, do contexto histórico, só que do contexto histórico aplicado à obra de Lascar Segall, e não do contexto histórico como um todo. E aí essa questão nos traz alguns distratores, que nós vamos falar agora. Então, por exemplo, a alternativa A fala o seguinte: representar uma estética tida como inconveniente para o ideário político vigente, e essa é a alternativa correta. Mas a B fala o seguinte: manifestar um posicionamento político-cultural concebido por grupos de oposição. E quando a gente vê de uma forma geral, né, essa arte degenerada era feita por um grupo que era oposto aos ideais estéticos nazistas. Então, de uma forma geral, sim. Mas essa obra em si, ela representa muito mais essa afirmativa A do que a B. Então, tomem cuidado com esses distratores que muitas vezes as questões do Enem nos trazem, tá? Essa questão fala especificamente sobre esse trabalho de Lascar Segall e não da arte degenerada de uma forma geral. Então, tomem cuidado com esse tipo de coisa, ok? Então, a alternativa correta é a A. A questão 19 é uma questão que fala também sobre a cultura afro-brasileira, né? Assim como a questão 14 do Mar Abaixo. Essa questão 19 também fala da questão da religião afro-brasileira, tá? Logo no início de gira, um grupo de 7 bailarinas ocupa o centro da cena. Mãos cruzadas sobre a lateral esquerda do quadril, olhos fechados, troncos que pendulam sobre si mesmos em vaguíssimas órbitas, tudo nelas sugere o transe. Está estabelecido o caráter volátil do que se passará no palco dali para frente. Mas engana-se quem pensa que vai assistir a uma representação mimética dos cultos afro-brasileiros. Então aqui fala que esse grupo, né, de bailarinas de dança, elas estão representando, de certa forma, essa questão religiosa afro-brasileira, mas que não é uma cópia, mas sim uma expressão artística que se refere a isso. Pergunta o seguinte: no diálogo que estabelece com religiões afro-brasileiras, sintetizado na descrição e na imagem do espetáculo, a dança exprime uma crítica aos movimentos padronizados do balé clássico. B. Representação contemporânea de rituais ancestrais extintos. C.
Reelaboração estética erudita de práticas religiosas populares. D. Releitura irônica da atmosfera mística presente no culto em entidades. E. Oposição entre o resgate de tradições e a efemeridade da vida humana. Aqui a gente também vê um outro distrator, tá? Então a alternativa A fala sobre a dança contemporânea de uma forma geral, que é sim uma crítica aos movimentos padronizados do balé clássico, de uma forma geral. Mas essa apresentação em si, ela reelabora esteticamente, de uma forma erudita, as práticas religiosas populares. É uma estética erudita, já que se trata de um grupo de dança, tá? É um grupo de dança, então é como se eles estivessem reelaborando essa prática religiosa popular, que é trazida através dessa apresentação, que é uma apresentação de um grupo erudito de dança, ok? Então a alternativa correta é a C. Então tomem cuidado quando forem fazer o Enem com esses distratores que trazem algumas questões com perguntas específicas sobre um certo trabalho dentro de um contexto e alternativas que falam sobre o contexto de uma forma geral. A questão 35, ela nos traz ali algumas coisas sobre o tropicalismo, nos mostra duas músicas. Na verdade, o texto 1 é uma música do Caetano Veloso, Alegria, Alegria, e o texto 2, também do Caetano Veloso, Anjos Tronchos. E é uma questão de interpretação de texto que nos traz também algum conhecimento sobre arte, né, sobre esse período do tropicalismo, enfim. Vamos responder então. O texto 1, Alegria, Alegria, o sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores vãos. Eu vou, por que não, por que não? E o texto 2, Anjos Tronchos, uns anjos tronchos do Vale do Silício, desses que vivem no escuro em plena luz, disseram, vai ser virtuoso no vício, das telas os azuis mais do que azuis. Agora a minha história é um denso algoritmo, que vem de venda e vendedores reais. Neurônios meus ganharam um novo outro ritmo. E mais, e mais, e mais, e mais. Aqui nos traz uma música da década de 60 e uma música de 2001. Então uma música um pouco mais contemporânea a nós, essa realidade tecnológica, e uma música da década de 60 em que não existiam algumas tecnologias como essas telas de tablets e de celulares, enfim. Embora oriundas de momentos históricos diferentes, essas letras de canção têm em comum. O que tem em comum, o que aparece em comum nesses dois trechos, tá? Tendo em vista essas realidades que são diferentes, mas o que aparece em comum nesses dois trechos? A. Referência às cores como elementos de crítica a hábitos contemporâneos. Será que nessa música ele está criticando a questão do uso das telas, ou ele somente nos traz que atualmente essa relação dele com a notícia se modificou, que agora é muito mais eletrônico do que algo material da revista e do jornal. B. Percepção da profusão de informações gerada pela tecnologia. C. Contraposição entre os vícios e as virtudes da vida moderna. D. Busca constante pela liberdade de expressão individual. E E. Crítica à finalidade comercial das notícias. E a alternativa correta é a alternativa B, que é a percepção da profusão de informações gerada pela tecnologia. Então, na primeira imagem, ele fala sobre os olhos cheios de cores, que são as cores dos jornais e das revistas. E aqui, essa é a questão do azul, da tela azul. E o tanto de informação, né, que é gerada pela tecnologia. E mais, e mais, e mais, e mais. Então, a alternativa correta é a B. Por último, vamos falar sobre a questão de número 37. É uma questão que fala sobre patrimônio cultural e material. Fala sobre a língua, né? Tem um texto bem grande aqui, bem longo, que fala sobre o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro em 2018. Esse museu abrigava mais de 20 milhões de peças. Entre essas peças, teria aqui, então, alguns dos registros que abordavam línguas já extintas
sem falantes originais ainda vivos. A esperança é que outras instituições tenham registros dessas línguas, disse a linguística Marília Facó Soares. E a pesquisadora que trabalha com os índios Ticuna, o maior grupo da Amazônia brasileira, crê ter perdido parte do seu material. Terei que fazer novas viagens de campo para recompor meus arquivos. Mas, obviamente, não dá para recuperar a fala de nativos já falecidos, geralmente os mais idosos, lamenta ela. E a pergunta é a seguinte: a perda dos registros linguísticos no incêndio do Museu Nacional tem um impacto potencializado, uma vez que, alternativa A, exige a retomada das pesquisas por especialistas de diferentes áreas. B, representa danos irreparáveis à memória e à identidade nacional. Essa é a alternativa correta. A C, impossibilita o surgimento de novas pesquisas na área. D, resulta na extinção da cultura de povos originários. E E, inviabiliza o estudo da língua do povo Ticuna. Então, a alternativa correta é a B, porque representa danos irreparáveis à memória e à identidade nacional. Na verdade, aqui não fala que resulta na extinção da cultura de uma forma geral, tá? Dos povos originários, mas sim de uma parte dela, já que alguns registros, como a cerâmica, a plumária, ainda permaneceram. Mas aqui fala especificamente sobre a questão da língua. Então, representa muito mais danos irreparáveis à memória e à identidade nacional. Espero que você tenha gostado, que tenha esclarecido um pouco mais sobre essas questões do Enem, que algumas delas são um pouco polêmicas. Espero que tenha ajudado aí no entendimento da correção dessas provas. Perdoe minha voz, estou com a rinite um pouco atacada, estou um pouco rouca, mas eu não poderia deixar passar esse momento e não gravar esse vídeo para vocês, respondendo essas questões de arte que apareceram na prova do Enem de 2023. Comenta aqui nos comentários quantas questões que vocês acertaram, qual que você achou a mais difícil. Não esqueça de deixar um like nesse vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, lembrando que temos aqui todos os conteúdos dentro de artes visuais, desde pré-história até arte contemporânea. Tenho certeza que vai te ajudar aí nas futuras provas que você fará. E compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.